Queridos, a paz do Senhor, vamos iniciar mais uma aula dentro da teológica. Hoje nós estamos na quinta aula, estamos estudando a lição de número 6 e 7. Estamos na unidade 3, falando acerca do edifício. E essa unidade vamos dividir em dois encontros, este de hoje, as lições 6 e 7, e o nosso próximo encontro, que será a aula número 6, com as lições 7 e 8. Bom, em nome de Jesus. Vamos estudar sobre a teologia dogmática hoje, o estudo da verdade verdadeira. Irmãos, estão atentos à nossa programação. Estamos desenvolvendo esse livro, a nossa identidade teológica. Já passamos pelas raízes, já estudamos o conceito de teologia e agora estamos no edifício. Teologia dogmática, histórica, exegética e prática. São os 4 pilares do edifício que nós vamos estudar na unidade 3. E logo lá na frente, nas aulas 7 e 8, o processo e para a nossa meditação. Começando, página 110 do livro, Teologia Dogmática, o estudo da verdade verdadeira. O nosso autor do livro, Gunnar Berg, diz que uma vez que falamos tanto em livros e na estante nós temos de tantos assuntos, tantos livros, tantas obras, podemos iniciar nossa investigação a partir dos principais livros ou títulos que já foram publicados sobre dogmática. Está aí na tela, no slide, todos os livros em que o nosso autor ele cita todas essas obras acerca da teologia dogmática, que é o primeiro andar do edifício teológico. Vou repetir que são os 4 que nós já falamos, e são muitos títulos dos clássicos sobre o tema que nos ajudarão a definir uma ideia do que é a primeira grande área da teologia, a teologia dogmática. Aí vocês têm Orígenes, Lactâncio, Isidoro, Aquino, Zwinglio, Barth, Shelley, Ostose e Bruno, todos falando acerca da dogmática. É possível que você tenha procurado pela teologia sistemática entre esses livros e não tenha encontrado. E nosso autor do livro, irmão Gunnar Berg, faz questão de não colocar a sistemática aqui na relação desses livros ou dessa lista, porque ele quer tratar sobre este assunto, teologia sistemática, de forma mais distinta lá na frente. E nós recebemos uma forte influência, a nossa teologia brasileira dogmática, uma influência muito grande da teologia ou da escola teológica norte-americana. E nós muitas vezes chamamos esse nome, teologia dogmática, por conta justamente desse tratado, esses compêndios de teologia da escola teológica norte-americana, que nós somos adeptos a ela, tá certo? Uma teologia, ela tende a ser, toda ela, independente da nomenclatura, tende a ser sistemática. É incongruente você imaginar, uma possibilidade de uma teologia que não seja sistemática. Vai em encontro do espírito da organização do pensamento humano. Por quê? Não importa a área de atuação do ensino, não existe um saber sem método. Não existe. Então, não existe uma teologia assistemática. Toda teologia ela é sistemática, tá certo? Por distinção entre ter ou não ter um sistema. Não podemos ter essa possibilidade. Então, talvez o nome teologia dogmática traga ao caos de alguma estranheza, pois é o nosso costume, costume nosso fazer isso, chamar de dogma um pensamento teológico sintético, fabricado para a justificação de doutrinas aberrantes, como temos aí, por exemplo, o catolicismo, que o dogma deles é muito forte, e temos a pensar assim. Mas ao usar dogmática, a escola de teologia da Alemanha, ou a nórdica, como nós chamamos, ela não está se referindo à tradição teológica imposta,
e sim a busca pela verdade absoluta manifestada na palavra de Deus. Logo, todas as vezes que produzimos boa teologia, a teologia de resultados, estamos discorrendo sobre a verdade, e isso é teologia dogmática. Pela boa teologia, estamos em busca do dogma como verdade absoluta, e não como ideia fabricada, o dogma como revelação da verdade de Deus, não tendo medo da expressão dogmática, pois ela representa o correto entendimento sobre a verdade que liberta, sobre a verdade verdadeira, que é a teologia sistemática. Certo? Está aqui no slide. Outra maneira de se referir à teologia, particularmente aquela que considera que sua tarefa consiste em estudar as doutrinas ou dogmas da igreja antes que em construir sistemas especulativos pessoais. Então nós temos aí o comentário do Dicionário de Teologia de Justo Gonzalez, um desses que nós estamos estudando. Então, toda vez que se falar em teologia, tanto faz um dos 4 pilares da teologia que nós vamos construir nesse edifício, que a primeira é a dogmática. Trata-se de uma teologia sistemática, considerando que o ser humano tem uma propensão à sistematização. Preciso ter cuidado sobre que sistema se tem. Que sistema estamos elaborando a teologia não seja baseado apenas no indutivismo ou naquela coisa da especulação, que é muito perigoso. Ao usar o termo dogmático, repetindo só para reforçar, a escola teológica alemã, também a suíça, que nós chamamos de nórdica, destaca a busca pela verdade manifestada na palavra. Então, é uma boa teologia na medida em que se busca a verdade absoluta e não a ideia fabricada. Então, para que serve essa teologia dogmática? Quando nós falamos em teologia, logo vem na nossa mente a demora da nossa igreja, Assembleia de Deus, em tratar dos seminários teológicos. E há mais vamos dizer assim, há mais de 100 anos que a nossa igreja, Assembleia de Deus, foi fundada, e ainda há quem pergunte nos dias de hoje, na atualidade, se a teologia tem mesmo utilidade, se realmente vale o esforço de se fazer teologia. Então, vamos aqui, interessante, que inclusive aqui vai ser uma das questões da prova, certo? A teologia, ela é uma demanda mental inata do ser humano, certo? A teologia, ela é sistemática, pois o conhecimento é fruto do método, e o ser humano, todo e qualquer ser humano tem uma necessidade mental, né, de se fazer teologia. Por que nós falamos isso? Porque todos nós, seres humanos, tratamos de investigar, não só investigar, tentar compreender a revelação de Deus, nos seus mais distintos aspectos. Tem gente que olha para a natureza, que olha para a criação, que olha para tudo e fica nas suas indagações tentando compreender Deus, e nós, principalmente, que acreditamos no criacionismo, sabemos que isso é a revelação de Deus para nós, e esta investigação é fazer teologia. Já passamos por essa fase lá atrás, né? Todos somos teólogos. Agora, a história, ela, embora em muitos aspectos seja fantasiosa, certo? Muitas vezes nós vemos aí crianças com suas fábulas, com suas nuvens em aberto ainda por falta de compreensão, muita gente ignora. Agora, será que é possível, ou como seria possível, compreender ou explicar o plano da salvação sem que nós tivéssemos uma teologia sistematizada? Por que eu falo isso? Deixa eu adiantar aqui nos slides, certo? É porque, queridos, vamos falar, por exemplo, sobre a salvação. O que é que a Bíblia fala sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade? Você já parou para pensar um pouco nisso? Você vai de Gênesis e Apocalipse, toda a Bíblia Sagrada fala desse plano de Deus para a salvação. Mas
Como é que você vai encontrar ela na Bíblia? Porque ela é pulverizada na Bíblia em todos os livros, em todos os testamentos. Imagina aí, como era que eu ia poder falar sobre esse plano de salvação se eu não sistematizasse essa doutrina? Você imaginou? Está aqui no slide. Como poderíamos discorrer sobre a Trindade se não há essa expressão na Bíblia? Como eu poderia falar sobre Trindade Santa se eu não tivesse um estudo sistematizado acerca do tema? Recorrendo, claro, à revelação de Deus, ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada. Então, quando você começa a pensar assim, nós começamos a ver assim, será que não foi isso que incomodou o reformador Martinho Lutero? Será que uma das coisas que incomodava ele não era a falta da identificação a população na época religiosa tinha do entendimento acerca dessas coisas de Cristo, de Deus? Porque a religiosidade na época de Martinho Lutero era muito grande, mas os religiosos estavam todos afastados do Cristo. Então uma coisa bem interessante. Você ser religioso, mas está afastado do Deus da sua religião, né? Do Cristo que fez a sua identificação. Você é cristão porque é seguidor de Cristo, ou do Espírito Santo que lhe inspira a saber mais das coisas de Deus e do próprio Cristo. Então, três pessoas que devem ser influências em nossa vida cristã na época da igreja da Reforma eram mais do que atores sem função dramática no palco da fé medieval. Isso que é interessante. Então ainda hoje muitas pessoas ainda têm o Deus, o Cristo e o Espírito Santo como peças de você colocar em qualquer canto e ficar lá só para decorar, peça decorativa. Isso com certeza incomodou muito o reformador Martinho Lutero, e no seu propósito de fazer a reforma, ele bateu de encontro a tudo isso que a Igreja Católica fazia na época com respeito a Cristo, a Deus e sua obra de amor para salvar toda a humanidade. Então, para o cristão medieval, o Cristo da cruz era ninguém. Praticamente era só uma peça que estava lá de enfeite. Como nos dias atuais também, para muita gente esse Cristo também é uma peça apenas de enfeite. Mas a teologia, ela é uma demanda mental inata do ser humano, porque o ser humano ele investiga, ele quer saber, quer compreender de fato quem é esse Deus que as Escrituras nos revelam. E tem também o outro lado da teologia, da sua importância, que a teologia também ajuda a piedade. E a piedade ajuda a teologia. Eu coloquei aqui no slide, vocês estão vendo aí, o conhecimento da verdade coloca o homem em contato com as exigências da justiça divina, com a liberdade da graça e com a esperança da eternidade. Eu acho isso bem interessante. Quanto mais crente nós nos tornamos, mais nós devemos estudar a Bíblia Sagrada. E quanto mais estudamos a palavra de Deus, tanto mais piedosos nós temos que nos tornar. No segundo parágrafo do slide, a verdade faz com que o ser humano convertido aproxime-se de Deus para uma vida cristã condigna à vocação que recebemos. A vida de piedade impele a buscar mais a Deus. E essa verdade faz nós, convertidos, querermos mais se aproximar de Deus. Então, uma das serventias da teologia ajuda o ser humano a ser mais piedoso. Tem mais. Essa teologia, ela também, deixa eu passar aqui, é uma ferramenta para a defesa da fé. Em quais sentido? O esforço de muitos homens, como está aí na tela, Norman Geisler, Alistair McCracken, influenciou uma geração de teólogos com vista à defesa da fé. Só que não é simplesmente você ser apologeta, você ser aquele defensor da fé de qualquer forma. Por que não? Porque a verdade que nós defendemos, ela liberta, amém? Só que essa liberdade que nós obtemos com a verdade, ela não afronta, tá certo? Pelo conhecimento da verdade que nós concluímos que a mansidão é o espírito pelo qual a fé deve ser defendida.
Então é preciso mansidão para defender a fé que uma vez foi dada aos santos, sem atacar as pessoas. Então nós estudamos teologia para isso, para atacar os pontos. Isso sim é que esse é um apologeta. É atacar os pontos divergentes à nossa fé e não atacar as pessoas. Tá certo? Vamos ter esse cuidado. Exemplo, vamos fazer aqui uma apologeta aqui, uma defesa da fé em relação aos marianos, aqueles que defendem, que são da Igreja Católica, que defendem a Maria como a intercessora e mediadora dos homens. Como é que nós podemos apresentar a Cristo como único mediador entre Deus e os homens, falar bem de Jesus e atacar e falar mal de Maria? Já pensou nisso? Você vai conseguir se aproximar de um católico devoto dessa forma? Quem deseja evangelizar, por exemplo, um budista, ele prega o bem sobre Cristo, mas se ele atacar o Siddhartha Gautama, que é o Buda, vai surtir efeito a sua evangelização? Então, apologetas sim, a verdade liberta, mas não afronta. Quando vamos defender a nossa fé, temos que defendê-la com mansidão, tá certo? Temos que defender, mas com mansidão. Temos que ter esse cuidado. E por fim, a teologia sistemática ela é teantrópica. A expressão teantrópica designa a existência da natureza divina e da humana em Cristo Jesus. Então, o que é que vem a ser teotropia? Esse termo ele foi cunhado para descrever ou definir a natureza dúplice de Cristo. Jesus como sendo verdadeiro Deus, Theos, e verdadeiro homem, Anthropos. Então, o que se pretende dizer aqui é que a semelhança da natureza de Cristo, a Escritura também é, quanto à sua própria natureza verdadeiramente teantrópica, isto é, um livro ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo divino. Em outras palavras, a Escritura constitui-se na palavra de Deus em linguagem condicionadamente humana. Claro que nós temos que ter o auxílio sempre do Espírito Santo. O teólogo não tem condições de formular o pensamento teológico de utilidade e é incapaz, em geral, de uma única conclusão correta ou relevante se não tiver o Espírito Santo na sua vida. Porque é o Espírito Santo, é Ele quem abre a nossa mente. Se nós formos fazer teologia sem a intervenção direta do Espírito Santo em nossas vidas, ainda vamos entrar para a especulação teológica. Isso ocorre quando o teólogo parte para além das fronteiras da teologia, para além do limite que é a Bíblia Sagrada. Tem bem interessante, o nosso autor ele coloca isso, que enigmas podem ser solucionados pela perspicácia humana, mas os mistérios de Deus, da revelação de Deus, da Bíblia Sagrada, devem ser aceitos pela fé. Então, claro que a teologia dogmática, ela tanto tem a iluminação divina da palavra, através do Espírito Santo, mas também tem aquela coisa, aquela participação direta do homem, quando vai escrever aquilo que lhe foi revelado, que nós chamamos de linguagem condicionadamente humana. Então temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós até paramos um pouco para pensar. Exemplo, quando a Bíblia dá lá um texto da narrativa bíblica que diz assim, que Josué orou e o sol parou. Foi o sol que parou de verdade? Quem estuda hoje, nós sabemos que, quem explica isso é a geografia, que a Terra ela faz dois movimentos, um em seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, e um ao redor do Sol, que é o de translação. E quando a Terra faz esse giro, seu próprio eixo, rotação, a Terra se move, o Sol que está parado, e a Terra se move, e o Sol vai se movendo, mediante a Terra vai girando. É o que dá para perceber. Então, quem escreveu essa frase, ele tinha noção de que a Terra era o centro do universo, ou que a Terra era o centro do sistema solar. E na verdade hoje sabemos que não. Então a linguagem que nós falamos condicionadamente humana é essa. Daquilo que você acredita, que você tem aquela sua disposição a pensar, seu pré-conceito formado, você acaba colocando no texto.
Outro exemplo, Davi, quando escreve o Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Davi narra Deus como sendo algo que ele conhece, algo que ele pratica, algo que ele vive. Então é nessa hora que nós falamos que a linguagem humana, ela também está inserida dentro da escritura, e é aí que nós chamamos a teologia sistemática teantrópica, tá certo? Um livro que é humano na sua linguagem, mas divino na sua inspiração, tá certo? Contudo, continua o nosso autor, não obstante pareça óbvia essa constatação sobre a Bíblia, na prática e mesmo na teoria, muitos abordam a escritura de modo não condizente. Na verdade, duas abordagens ao mesmo tempo antagônicas e extremistas com respeito à Bíblia têm sido consideradas em sua interpretação, que são os fundamentalistas, que leem a Bíblia apenas como livro de Deus, ignorando o seu contexto histórico, formativo e suas configurações socioculturais no original. E também temos hoje os liberais, que veem como um livro meramente humano, apenas um testemunho da fé de algumas civilizações antigas, como o caso do Antigo Testamento do judaísmo e do Novo Testamento do cristianismo, sem nenhuma função normativa ou qualquer condição sobrenatural. Ambas as posições são extremistas e ambas são reducionistas. Reducionistas porque reduz a Bíblia ora a um oráculo divino, como se fosse algo psicografado, e ora a um mero documento histórico. 8 e 80. E não se pode levar para esses extremos. Então, os dois. A Bíblia tem os dois aspectos. Voltando, ela é teantrópica, um livro ao mesmo tempo humano na sua linguagem e ao mesmo tempo divino na sua inspiração, certo? Deixar isso bem claro. A teologia sistemática é teantrópica, a existência, já falei, da natureza divina e humana de Cristo Jesus. Então, a especulação teológica ocorre sempre quando o teólogo parte para além das fronteiras da teologia, que é a Bíblia Sagrada. Os teólogos especulativos não consideram que haja mistérios envolvidos na revelação. Eles os tratam como enigmas e como charadas. E, vou repetir, charadas e enigmas podem ser solucionados pela perspicácia humana, mas os mistérios devem ser aceitos pela fé. Não podemos discorrer quanto a isso. E nós temos aqui, para terminar essa lição 6, o Conselho Pastoral. João Calvino, nas Pastorais, um livro que ele escreveu: certamente ninguém pode ser mais adverso ao paradoxo do que eu. Não tenho qualquer deleite em sutilezas. No entanto, nada jamais me impedirá de confessar abertamente aquilo que tenho aprendido na palavra de Deus, pois nada senão o que é útil é ensinado na escola desse mestre. Ela é meu único guia, e aquecer as suas doutrinas manifestas será minha constante regra de sabedoria. Se você tem prazer em flutuar em meio a essas especulações etéreas, permita-me, peço-lhe, humilde discípulo de Cristo, meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. João Calvino, um dos reformadores, um dos nossos mestres da igreja primitiva, contemporânea e também atual. Vamos lá, adiante. Pausa para o café. Passou. Teologia da história, o tempo e a revelação. Lição 7. O nosso autor ele fala da ideia de história para ele, já que ele é um historiador. E é bem interessante. Ele fala dessa história como está escrito é fato, o fato é o relato de um fato, a ciência que conta o fato. Um trocadilho de palavras que ele coloca aqui, mas vamos aqui redundar e resumir, tá certo? O historiador britânico Edward Hallett escreveu: estude o historiador antes de estudar os fatos. Com isso, ele quis destacar o papel da subjetividade na produção historiográfica, conforme o historiador será a sua história. Para a teologia da história, diz Gunnar Berg, assumiremos que a história é a ciência que conta o fato e os fatos de Deus.
Assim, o fato histórico é como a ponta de um iceberg. A data é apenas o cimo, a parte de cima, o cume do iceberg. A parte maior está submersa. Algo que temos que estudar mais, buscar mais, aprofundarmos mais para chegarmos a uma verdade. Ele chama isso de data, de tempo, certo? História é a ciência que conta o fato, e o fato é como um iceberg, uma linha d'água maior, né, que está na parte de baixo dela, é o que ele tem como montanha submersa, e é sob a água que encontramos as estruturas e conjunturas que sustentam o fato. Então, para fins de teologia da história, essa é a correta visão. Tá? Nós vemos o cume, mas temos que buscar adentrar nesta parte submersa para conhecermos de fato a verdadeira história. Bem, o tempo. A teologia da história concebe o tempo como uma linha finita, não uma espiral reticente. O historiador admite o fim da vida, mas não o tempo. Já o teólogo, diferentemente do historiador, ele aguarda o final do tempo, mas não da vida. Como assim? Porque a história, ela até admite que a vida tem um fim, mas o tempo não. Para eles, esse tempo é uma linha que se renova. É como se fosse uma espiral, né, que de forma cíclica ia se repetindo, tá certo? E para nós, teólogos, não. Para a teologia, o tempo ele vai ter um fim. Deus estabeleceu o início e o final de todas as coisas. Mas a vida não. A vida ela continua. A vida ela é eterna. Então, a história despreza o que ainda haverá de vir ou de acontecer, que nós chamamos de escatologia, porque a sua versão do tempo ela é inacabada. Para a teologia da história, o tempo é o palco onde Deus faz acontecer os seus desígnios. Deus sempre está no controle de toda a história. E se a história estiver correta, então se aplica o que Paulo disse aos Coríntios: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mas nós bem sabemos que não é assim que acontece. Crente, teólogo, ele idealiza o que ainda vai vir a ser, as coisas do futuro, enquanto que a história não. Isso tem um nome que nós chamamos de escatologia bíblica. Então, os eventos históricos, resumindo, não são cíclicos e todo o tempo tem um final. Não pode ser correto o entendimento de que os eventos históricos são cíclicos e repetitivos. Não, 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 não. A teologia da história concebe o tempo como uma linha finita e não uma espiral reticente. Não trabalhamos com a possibilidade, mas com a certeza de que o tempo vai acabar. O tempo um dia vai parar, mas a vida não. Esta continua. Tá certo? Assim como difere o historiador da teologia. Então, aguardamos o final do tempo, mas não da vida. Baseado em que nós falamos isso? Mateus 24. Mateus 24 nos garante, né? O fim está próximo. Foi assim que Cristo ensinou. E no livro, queridos, vocês vão encontrar na página 125 duas tabelas bem interessantes acerca de Mateus 24, sobre guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, enfim, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares. E dessas palavras de Jesus, temos aqui dois gráficos na página 125, que vai ilustrar os períodos que houve conflito desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, até o século 21. Bem interessante esses dados. E também a escalada de fomes em massa ao longo do tempo. Também, desde antes de Cristo, vindo para o século I, até o século 21, as ocorrências de fome no mundo e a quantidade de pessoas por ano. É bem interessante essa tabela. E por fim, na página 126, mais uma tabela que fala acerca dos terremotos ou dos tremores de terra
que já aconteceu ao longo dos tempos. Também, desde antes de Cristo até o século XXI, até o ano de 2010, todos os tremores de terra, a quantidade de mortes e a quantidade de tremores por ano, também é outra tabela que vale a pena dar uma verificada. Serve inclusive de subsídio para pregadores aí que gostam dessa numerologia bíblica, para que possa ilustrar as suas pregações acerca do final de todas as coisas, tá bom? Bem, a forma a guia de conclusão, diz o nosso comentarista: se a teologia da história estiver com a razão, como eu já falei, logo o mundo, como entendemos e conhecemos, vai ser superado e virá o dia de vivermos uma vida fora do tempo, na eternidade. Deus governa a história e nela, na história, ele faz cumprir a sua soberania, tá bom? E trago agora as palavras do nosso mestre Zé Roberto. É uma frase que ele muito utiliza nas suas aulas. Quem já foi aluno dele sabe o que eu tenho a ver com isso. É a cara dele, né, nosso mestre. Não preciso me desesperar, pois Deus está no comando da história e cumprirá seus desígnios conforme sua soberana vontade. No finalzinho da lição, o nosso irmão Gunnar Berg, ele faz um relato bem interessante que participou de uma palestra de filosofia e o professor que estava palestrando, ele disse a seguinte declaração: as questões filosóficas existem para não serem respondidas. Se alguém as solucionar, eu serei um homem desempregado. Claro que caímos na... Gunnar Berg citando. Claro que caímos nas risadas, mas agora, diante da necessidade de entender o destino da vida, isso já não parece tão cômico. Se a doutrina histórica secular estiver correta, os seres humanos estão vivendo sem objetivos e a não ser por suas metas pessoais e temporais, o que explica o egoísmo que corrói o tecido social. Mas, voltando para cá, se a teologia da história estiver correta, estiver com a razão, e está, logo o mundo, como entendemos e conhecemos, vai ser superado e virá o dia de vivermos uma vida fora do tempo na eternidade. E o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que governa a história e na história ele faz cumprir a sua soberania. Deus ajude, Deus guarde, Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, queridos, se Jesus não voltar, estaremos aqui com mais uma aula em nome de Jesus. Vamos estudar as lições 8 e 9 ainda da unidade 3, os outros pilares da teologia. Amém? Deus guarda a todos, fiquem todos na paz do Senhor.